Maurício, há quem diga que você foi o principal responsável pela implosão do Clube dos 13. Tá? Por conta disso, hoje, alguns rivais como Corinthians e Flamengo, eles conseguem valores quase 3 vezes maiores na negociação com a televisão, com a Rede Globo, do que o Botafogo, e isso cria uma desigualdade absurda na capacidade da formação do nosso elenco, certo? Eu queria que você discorresse a respeito do tema. Só complementando, acho que a informação é importante até para o torcedor que está vendo a gente. Agora, só para falar sobre o Clube dos 13, que ele puxou, me lembrei aqui agora, tá? Mas na Argentina, recentemente, a TV ficava por conta do governo. O governo lá da Kirchner pegou as transmissões e o governo fazia esse negócio. Agora, não é mais. Passou a ser privado novamente. Quem virou presidente é um ex-presidente de clube, se não me engano, do Racing, salvo engano. Eles criaram uma liga. Criaram uma liga independente. Resultado, os clubes estão nadando de braçada, estão reunidos hoje, eles se reúnem constantemente para ver o que pode fazer de redução de custo, um passando para o outro, né? Como é que eles podem fazer para alavancar a receita, e clubes que até pouco tempo atrás faturavam menos que o Botafogo, 80, 90, 100 milhões, estão faturando hoje 400 milhões, 300 milhões. Dados, é só procurar na internet, tem tudo lá. É só para poder dar a importância, já que ele falou nesse assunto, e realmente eu até esquecido que esse assunto estava na pauta, e eu puxei para botar isso na mesa aqui. Eu fui um dos principais personagens da implosão do Clube dos 13 mesmo. E faria tudo de novo. Porque aonde o Botafogo estava ranqueado no Clube dos 13, não era 3 vezes menos que o Flamengo e Corinthians. Era 5 vezes menos que o Flamengo e Corinthians. Era 3 vezes menos que o Vasco da Gama. E aí, a gente tem que partir para a seguinte discussão. Se eu vou discutir tamanho de torcida, então foi o seguinte, dá todo o dinheiro para Flamengo e Corinthians e fica com eles o campeonato. Mas nós estamos discutindo, não é tamanho de torcida. Tamanho de torcida representa na hora que você vai encher teu estádio para um clássico, para um jogo único, de torcida única. E aí você está botando dinheiro teu, da tua torcida está te dando dinheiro. Nós estamos discutindo audiência. E no Clube dos 13 a gente nunca discutiu audiência. A discussão era tamanho de torcida. Eu falei assim, legal. Eu tenho mais audiência que muita gente que está na minha frente, e estou ganhando 5 vezes menos. O produto não é torcida. O produto é o quanto de audiência o meu jogo dá na televisão. Para saber o quanto a televisão cobra do seu parceiro patrocinador. E nós fizemos um estudo, e tem um menino no Botafogo que está lá até hoje, o Caio, trabalha no departamento de marketing. Nós fizemos um estudo e nós provamos que Campeonato Carioca, Campeonato Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mesmo em 2010, que o Fluminense foi campeão do Brasileiro, nós dávamos mais audiência que Vasco e Fluminense. E só não davam mais audiência do que Flamengo. Mas não era diferença de tamanho de torcida. Era diferença de 20%, 30% em audiência. Em alguns campeonatos chegava a diminuir essa audiência. E a audiência de televisão, ela tem um pico. Ela não passa daquilo lá. Você pode botar o jogo que for. Então não adianta ter 130, 300, 800 milhões de torcedores, que não vai fazer a diferença. Então, o Botafogo tinha que fazer aquilo, senão o Botafogo estava morto. E se você pegar hoje a divisão das receitas do clube, você vai ver que o maior pedaço é receita de televisão. Por quê? Porque os contratos aumentaram muito. E aí é poder de negociação do clube. Dentro daquele teu gancho. Mas você não acha que seria melhor os clubes fazerem uma liga? Claro que sim. Mas sem ter administrador para você ficar pagando, você ter escritório em tudo quanto é lugar do Brasil para você ficar pagando. Tá certo? Agora, vocês sabem que a gente tentou fazer um movimento no Rio de Janeiro de unir os 4 grandes. Por quê? Porque tinha um entendimento, e eu tinha esse entendimento, falava assim, gente, nós estamos perdendo audiência no Nordeste, no Norte e no Nordeste.
os times de São Paulo. Nós temos que começar a brigar com esses caras lá. Por quê? Porque se a gente quer trazer a discussão para a audiência, eu tenho que fazer, por exemplo, que o Campeonato Carioca seja mais visto lá do que o Paulista. E aí, a ideia era criar os cariocas e a gente começar a vender a imagem dos 4 grandes junto. Fazer amistosos de master, fazer quiosques em grandes shopping centers e fazer atividades junto. Cada um tiraria o seu pedaço daquele produto que ele ia vender. Isso era tão simples de pensar, né? Não vai adiante. Por quê? Porque quando começa a discussão, porque eu tenho uma torcida maior que a tua, aí, amigo, aí a coisa emperra. Então, a gente está falando de audiência. E o Botafogo hoje, como teve vários anos, e esse estudo que eu tenho de audiência do Botafogo, quem me deu foi o Carlos Augusto, que é o cara que entende disso. E eles têm hoje aparelhinho para medir quanto cada torcida assiste um jogo. Eu não tenho a torcida do secador? A torcida do secador é maior que a torcida do próprio time em determinados jogos desse time. Então vamos discutir isso também. Só que essa é uma discussão que hoje eu não posso participar. Agora, que eu rompi, nesse sentido, rompi. E hoje, se você olhar a receita do Botafogo e o contrato de televisão, ele é muito melhor do que era na minha época. Até porque entraram novos players nessa história, novos canais, e a coisa ficou boa para os clubes. E pode ficar melhor. Agora, se você me perguntar, você acha possível essa união? Não acho. Perdem dinheiro, mas não fazem essa união. Maurício, vamos falar aqui sobre a Romar Representações Limitada, que é a empresa de consultoria da família do senhor. O que tem de verdade sobre a comissão para o fechamento do contrato com a Viton 44, né? Especula-se, né, segundo o site Globoesporte.com, que essa mesma empresa tem recebido ao menos R$1.250.000 durante o ano de 2014. Para o senhor, os conselhos de legalidade e moralidade caminharam juntos nesse negócio? O pessoal do conselho sabia, tinha ciência que era da família do senhor? Então vamos lá. Primeiro, tira o senhor, pode me chamar de Maurício. Segundo, o que tem de verdade nisso? Tem de verdade que, efetivamente, a Romar foi comissionada para trazer agora a Viton, ou a Viton 44, para patrocínio dentro do Botafogo. Então, como é que isso se deu? Nós precisávamos fechar produto manga de camisa. Meu pai virou para mim e falou assim: Maurício, você ainda tem espaço na camisa do Botafogo para colocar patrocinador? Eu falei, sim, vou falar com o marketing, mas acredito que a gente tem espaço. Por quê? Não, porque é um cliente nosso. E essa empresa do meu pai, ela não foi criada especificamente para esse fim. Ela já existia, meu pai já trabalhava com isso. Todos os ganhos do meu pai, em termos de patrimônio, já tinham sido feitos antes do contrato com o Botafogo. Eu virei para o marketing, na época era o Marcelo, e falei, Marcelo, vou te encaminhar um e-mail que eu pedi para o meu pai encaminhar um e-mail e encaminhei para o marketing. O Marcelo respondeu, tem um produto sim. Se não me engano, era acho que 3,5 milhões manga de camisa. E aí surgiu a questão da remuneração pelo cliente que está dizendo para o Botafogo. Quando você faz a pergunta assim, ética, moral, é óbvio que isso, tudo passa pela minha cabeça. Então, um familiar meu está trazendo um negócio para o Botafogo, vai ser remunerado para isso. Primeira pergunta que tinha é correto? O estatuto permite? Pode ser feito isso?
Então eu pedi uma avaliação do jurídico. E o jurídico me traz a seguinte resposta: presidente, não existe nenhum senão para essa questão. Então, era uma questão única e exclusivamente de uma decisão que cabia a mim. E desde o início, eu sabia que se porventura, porque ia acontecer, porque nada foi feito por debaixo da mesa, tudo foi feito em cima da mesa, contrato, representação, tudo. Porque o contrato passou dentro do comitê comercial, que tem várias pessoas. O contrato passou pelo Conselho Fiscal. O contrato foi aprovado depois pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Deliberativo. Então, todo mundo tinha noção daquilo. Então, eu sabia que a partir do momento que as pessoas soubessem do fato, eu iria ser questionado. Então, você fica na seguinte situação: aceito ou não aceito o dinheiro que é bom para o Botafogo? Ah, e a comissão? A comissão era abaixo do que o mercado pagava. Então, a comissão era de 5% do valor do negócio trazido. Resultado: o problema, que foi bom para o Botafogo e ruim para mim, é que essa parceria começou com 3,5 milhões e acabou com 22 milhões na camisa. O problema é que sabiam disso desde o início, mas deixaram para falar perto de 2014, quando eu estava saindo. Porque isso nunca foi escondido. Nunca escondi contrato. O próprio Marcelo tem uma passagem até comigo em relação a isso, porque ele sai do comitê comercial, vem na minha sala, a sala estava aberta, até ele falou assim: presidente, mas o senhor não acha que vai ser um problema na firma do seu pai? Eu falei: Marcelo, vai ser um problema, mas todo mundo sabe que é ele que está fazendo o negócio, então... Marcelo Guimarães. Marcelo Guimarães, Aí ele fala assim: presidente, então, você não acha então que a gente pode botar na minha empresa? Eu falei para ele: mas você está maluco? Botar na tua empresa um negócio... Todo... Ele falou: é verdade, presidente, de verdade. Eu me empolguei aqui, você sabe como é que eu sou, e ele era assim mesmo, ele é empolgado pra caramba. E eu falei: Marcelo, não tem chance, não vamos fazer isso não. Ele falou: não, verdade. É por aí mesmo. Então, ficou com o nome da minha empresa do meu pai. Tá? Meu pai faleceu em final de 13. Final de 13. Início de 14, o Botafogo devia comissionamento para ele. E ele passou por um processo de tratamento de câncer que custou uma grana para ele, independente do plano de saúde, que era bom. E eu não paguei comissão. Porque a prioridade era funcionário, jogador, imposto. Aí quando dizem que você não pagou imposto porque você não quis, eu não paguei imposto, não tinha dinheiro para pagar imposto. Né? A gente vai ter a oportunidade de falar isso já já. Então, porque a Romar ganhou no ano de 2014 1 milhão de comissão. Merecido ganhar. Ela ganhou o dinheiro que ela tinha que ganhar. Em cima do produto que ela trouxe para o Botafogo. De um patrocínio que está difícil dos clubes fazerem. O Flamengo fechou agora, se não me engano, com a Caixa. Não foi nem o valor aproximado que nós tínhamos fechado com o Guaraviton, se bobear. Então, para você ver o tamanho da importância do fechamento dos negócios que nós tivemos. Então, se você me perguntar: mas você não sabia que isso podia acontecer? Sabia. Sabia. Tá? Mas a empresa do meu pai, na divisão da família, ela ficou para a mulher do meu pai e para o meu irmão, que são as pessoas que trabalhavam na empresa. Né? E o bem que meu pai tinha, ele adquiriu antes do contrato com a Viton, do apartamento do qual eu sou herdeiro. Entendeu? Que é o que ficou. Então, assim, mas eticamente, se eu disser para você que eu não fui ético, eu estou indo contra um princípio meu
de assumir um risco de tomar a porrada que eu tomei. Entendeu? Mas é uma questão muito difícil de dizer se é ético ou não é ético. É muito difícil. Porque só quem está aqui sabe que sofreu por causa disso. A pecha de ser chamado de ladrão. A acusação não, porque quem me acusou de ladrão eu processei e ganhei na justiça, porque não prova. Tá certo? Não prova. Os processos que eu respondo são por improbidade administrativa. Improbidade administrativa que todos os presidentes que passaram pelo Botafogo cometeram. Senão a gente não estava nesse estado que a gente está com relação às finanças do clube, amigo. E vocês vão mostrar aí que durante a minha gestão, nós pagamos mais de 130, nós tivemos mais de 136 milhões de reais tirados de dinheiro que a gente podia gastar, porque a gente teve que fazer acordo, porque já estava antecipado, porque a gente teve que pagar penhora. Então, quase 140 milhões em 6 anos. São quase 20 milhões por ano. São 20 milhões por ano a menos na sua receita. Então, não foi fácil. Em nenhum momento foi fácil. A gente tem, por exemplo, para nós é emblemático, a história do Donizete. Sabe quanto é que eu paguei de acordo para o Donizete? 3 milhões de reais ao longo desse período. E aí, deixam de pagar o Donizete, dizem que eu fiz um contrato lesivo ao clube, fazem um novo contrato em que a dívida volta ao valor antigo, e o Botafogo desperdiça 3 milhões. Então, assim, é muito difícil essa questão. Muito, não foi fácil. O tamanho da porrada que eu tomei por causa disso não foi fácil. E não está sendo. E vai continuar não sendo, porque por mais que eu diga e fale, vai continuar não sendo. Tá certo? Agora, tudo é questão de você conseguir, no final do teu dia, deitar e dormir. Com a consciência tranquila. Eu não tenho fazenda, como andaram dizendo que eu tinha. Eu não tenho barco, como andaram dizendo que eu tinha. Eu não tenho apartamento na Vieira Soto, como andaram dizendo que eu tinha. Andaram dizendo que eu tinha. Teve um cara, numa reunião, numa pizzaria dentro do Yacht Club, que teve o desplante de dizer que tinha acabado de almoçar comigo uma semana antes em Paris, que eu tinha um apartamento em Paris. Tamanha canalice do sujeito. Então, quem participou dessa churrascaria lá com ele, dessa pizzaria lá com ele, sabe de quem eu estou falando. Gente que me conhece dizendo que eu tinha Mercedes na minha casa, estacionado na minha casa. Não tenho, nunca tive. Então o senhor está afirmando que o patrimônio do senhor sempre, quando o senhor entrou no clube, para quando o senhor saiu... E isso está lá no clube, porque quando eu saí eu entreguei todas as minhas declarações de imposto de renda. Eu nunca tive vida que fosse comentada nas redes sociais. Vocês nunca viram, o presidente do Botafogo tem casa em Angra, o presidente do Botafogo tem lancha, o Botafogo tem fazenda, o presidente do Botafogo curtindo seus cavalos. Eu sempre tive uma vida dentro das minhas possibilidades. E construí meu patrimônio ao longo de 32 anos de odontologia. Sendo professor universitário, começando como auxiliar de ensino e terminando como professor responsável por 3 disciplinas, dando aula em Friburgo e dando aula na Veiga de Almeida, sendo coordenador de curso de pós-graduação, fiz o meu mestrado, quase que fiz um doutorado, fui coordenador de saúde bucal de Nova Friburgo e de Paraíba do Sul, atualmente sou funcionário de Miguel Pereira, mas passei num concurso que são 2 anos, mas o concurso não vai ser renovado. Então, eu vivo da odontologia. Sempre vivi. Nunca tive isso. E continuo vivendo. Eu não posso parar de trabalhar. Talvez isso incomode a muita gente. Entendeu? Talvez isso incomode a muita gente. Porque eu não sou um cara que dê festas, que chame amigos para frequentar a casa e que chame para passear de iate. Talvez o grande problema seja esse. Entendeu? Então, assim,
Se você me perguntar o que mais me incomoda depois disso, é exatamente essa questão. São as insinuações de que eu sou ladrão. Não sou ladrão. Nunca fui. Ninguém tem um histórico que eu tenho na minha profissão sendo ladrão. Ninguém passa 28 anos sendo inquilino da mesma família no consultório em Copacabana sendo ladrão. Entendeu? Então, assim, isso agora, o único que teve a coragem de falar isso, eu levei para a justiça. Porque o restante foi só insinuação. Insinuaram durante 3 anos e meio. Tá certo? Então, tem uma resposta, obviamente tem um desabafo nessa história toda. Agora, repito, maior contrato que o Botafogo fez, e as pessoas estão vendo a dificuldade que é conseguir patrocinador agora. Vou repetir, se a Caixa Econômica não está fechada com os clubes, eu não sei qual era a situação hoje dos clubes no Brasil. Porque não tem mais empresa para botar o dinheiro que se colocava antes. E aí, de novo, quem tem estádio está nadando de braçada. Maurício, falando da questão de patrocínio que você estava falando agora, vou entrar num assunto que à época se perguntava muito a respeito disso. Por que e como o Botafogo fechou um acordo de patrocínio com a Telex Free? Eu queria que você falasse a respeito de vinculação do Botafogo à marca e se para você, na sua opinião, trouxe algum prejuízo esse vínculo à imagem do clube? Boa pergunta. Eu estava na minha sala, a Patrícia passa uma ligação para mim, de uma pessoa influente no Botafogo, e diz, tem um contrato aqui com a Telex Free. Vocês têm interesse? Tem espaço? Até então a gente não sabia nada de Telex Free. Beleza, vamos correr Maurício, atrás. quem era essa pessoa? Não falo. Desculpa, mas não falo. Bom, aí... Depois foi até engraçado, porque ela falou o seguinte, não, e eu te levei o negócio, porque se é outra pessoa que me trouxe o negócio, você não ia aceitar de jeito nenhum, porque eu tinha um problema sério com essa outra pessoa. E eu falei, é verdade, não teria trazido de jeito nenhum esse negócio aqui para dentro do Botafogo. Mas, enfim. E aí o departamento comercial e jurídico foi atrás para saber o que estava acontecendo com a Telex Free. E tinha aquela situação toda deles estarem respondendo processo no Brasil, não sei o quê, parará, parará. E outros clubes no Brasil também estavam namorando com o Telex Free. Acho que, se não me engano, tinha um clube de Minas que estava namorando com o Telex Free. Não vou falar o nome para não falar besteira, mas acho que tinha. Bom, o jurídico começa a conversar com a Telex Free e o seguinte, o contrato ia ser fechado na sede deles em Miami, diretamente com a empresa lá, nada a ver com o Braço Brasil. Beleza. Iam efetuar pagamento à vista e o que o Botafogo fez no contrato? Se calçou para que, se houvesse algum prejuízo à imagem do clube em relação à Telex Free, que a gente tirava o patrocinador e não devolveria o dinheiro. Acabou que foi isso que aconteceu. A gente fechou o contrato, eles pagaram, e resultado disso tudo é que a gente acabou retirando a marca por conta de todo o escândalo que aconteceu. Tá? Mas vocês não tinham uma percepção de que isso poderia acontecer ou não poderia acontecer? Na verdade, a história é muito nebulosa. Quer dizer, o que passava nos Estados Unidos era uma coisa, o que se passava no Brasil era outra. E a gente viu, na verdade, como uma oportunidade de negócio. Tá? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Maurício, a gente vai passar para a pauta futebol, mas antes eu queria saber se você tem mais algum assunto que queira falar a respeito financeiro. Eu acho importante, sabe o que, André? Fica à vontade. Seguinte, que é uma questão que eu acho que a gente precisa abordar. Todo mundo fala, todo mundo diz que o Maurício Assunção jogou a dívida do Botafogo para a estratosfera. E que eu sou o grande responsável por o Botafogo estar na situação que o Botafogo está. Bom,
Primeira coisa que é importante dizer é que, quando a gente entrou, a gente atualizou a dívida, porque ela tinha valores oriundos da dívida e não poderia mais ser assim. Então, por uma questão contábil, a gente precisava atualizar a dívida do Botafogo. Então, ela sai de 200 e tantos milhões para 300 e lá vai fumaça. Estou dizendo que é culpa de A, B ou C, estou dizendo que era uma questão contábil. A gente tinha que fazer isso. Bom, uma das coisas que dizem também é que eu parei de pagar imposto porque eu queria pagar, porque eu estava acreditando no Profut. Eu acreditava no Profut. E entendia que o Profut era a grande salvação para o futebol, para times como o Botafogo, por exemplo. E eu vou te explicar a minha razão nessa história. Então, quando você tem uma gestão de 6 anos, e você não sabe, mas eu tive conta bloqueada, inclusive conta salário, que não é permitido no Brasil. Me bloquearam conta salário, por conta de dívidas antigas do Botafogo. A torcida do Botafogo não sabe disso. Por quê? Porque eu não dei publicidade a isso. Porque não interessava dar publicidade a isso. Porque não era esse tipo de notícia que eu queria do Botafogo. Eu tive mandado de prisão. Ou eu pagava uma dívida, que está naquela escalonamento que eu vou dar para vocês dos 136 milhões, que vocês vão poder mostrar, ou eu pagava a dívida, ou a justiça determinou prisão do presidente do clube. Ninguém soube disso. Por quê? Interessa para o meu patrocinador, para a minha torcida, saber que eu estou sendo ameaçado de prisão por conta de dívidas antigas? Não. Não interessa ao clube, não interessa a marca Botafogo, não interessa para a torcida do Botafogo. E outra, quando eu entrei lá, eu sabia que isso podia acontecer. Então, esse discurso de que eu deixei o Botafogo na pior... Por que tinham 4 candidatos querendo ser presidente? 4 grupos políticos distintos querendo a presidência do clube. Num Botafogo que estava quebrado? É sinal de que alguma coisa tinha no clube, alguma coisa que nós fizemos que efetivamente mostrava para essas pessoas que havia uma solução. Ah, você gastou dinheiro reformando sede, isso é um absurdo. Absurdo? Não, não era absurdo, não. Sabe por quê? Porque isso tinha uma razão de ser. Porque o Botafogo gastava dinheiro com o Maurício Kumar, futebol. Quando eu falo Botafogo, eu falo futebol. O futebol gastava dinheiro com o Maurício Kumar, o futebol gastava dinheiro com o General Severiano, o futebol gastava dinheiro com o Remo. Mas o dinheiro do futebol vai para isso? Era o futebol que pagava. Então o que nós criamos? Centros de custos independentes. Quando a gente pega o Maurício Kumar, que vinha de anos de deteriorização, era um patrimônio do clube que ia simplesmente cair. E a gente transforma aquilo num complexo aquático que nenhum clube no Rio de Janeiro tem. E poucos no Brasil têm um igual. E a gente coloca ali um comércio que paga um aluguel mensal ao clube. Você transforma aquilo que até então era esponja do futebol num ambiente autossustentável. Na hora que você faz reforma nas quadras polivalentes, põe cobertura, reforma a piscina social do clube ficou 1 ano quase em reforma. Por quê? Porque tinha tanto vazamento e o risco daquilo desabar lá embaixo naquelas lojas comerciais era imenso. Você imagina uma piscina desabando naquele shopping lá embaixo? A repercussão de uma notícia dessa para o Botafogo. Imagina o prejuízo para a minha vida pessoal. Então, você tinha que gastar dinheiro ali para quê? A gente sai de 950 sócios para 2.500, e quando eu fiz a intenção de construir aquele campo de grama sintética, era para parar de deixar de ter 500 mil reais de despesa naquele campo e passar a ter um lucro de 1 milhão por ano. Aí entram com uma ação e dizem que aquele campo é sagrado, que ali Garrincha pisou. Mentira, Garrincha não pisou ali.
Garrincha pisou onde está a Toque Stock, a Fiameta, lá embaixo no shopping. Ah, aquela grama sintética era vagabunda. Mentira, não era vagabunda, não. Era grama sintética aprovada pela FIFA para ter jogo de futebol. Por quê? Porque, além do Atlético Paranaense, outros clubes no Brasil estavam pensando em ter grama sintética nos seus campos. Então, o nosso futebol ia poder treinar ali para não ter prejuízo. Além de você aumentar o número de frequentadores de escolinha, que não tinha lá em cima, porque não podia ter escolinha na grama natural. Além de você alugar para fora, na zona sul do Rio de Janeiro, você não tem campo de grama sintética para alugar. O questionamento que se deu em cima exatamente de pessoas, torcedores de clubes rivais, frequentando a sede, inclusive utilizando a camisa de outros clubes. Mas aí, André, eu te certo? pergunto, é permitido alguém entrar no Botafogo vestindo camisa de outro clube? Acredito. Não. Também não seria permitido as pessoas jogarem futebol lá, mesmo que estivesse alugando, porque ia ter um contrato, e a pessoa teria que assinar o contrato, que dizia o seguinte: só vai usar coletes dados pelo clube, que eram coletes do Botafogo. Sim, por então isso, é o seguinte... essa é a questão, por isso eu tô... André, então é isso que eu falo assim, quando levanta isso, quando as pessoas levantam isso, elas sabem que isso não vai acontecer. Elas sabem que não é assim. Porque se você entrar no Flamengo e quiser alugar o campo do Flamengo lá de Society, de grama sintética, você não vai usar a camisa de outro clube. Eu não quero, eu não entro. Já me chamaram, eu não vou. Mas eu estou dizendo, agora, aquilo ia se tornar um centro de custo rentável para General Severiano. E olha o que a gente fez no Remo, cara. Então, eu vou aproveitar esse gancho, já que a gente vai entrar em futebol, falar de esporte amador. Desculpa, esporte olímpico. Olha o que foi feito no Remo. Não tem uma nota da imprensa, da diretoria eu não vou falar, porque eu estava querendo milagre, dizendo que o Remo do Botafogo é o que é hoje porque aconteceu na minha gestão. Nós passamos 47 anos de ser campeão estadual. Botafogo é Botafogo de futebol e regatas. Então, nós transformamos o Remo como esporte e transformamos o ambiente do Remo, que hoje pode alugar para festa, tem academia. Então, aumentou a escolinha, porque é um Remo campeão, aumenta a escolinha. Então você passa a ter um centro de custo, e a ideia era exatamente essa, desses centros de custo serem autossustentáveis. Para você fazer o quê? Tirar o dinheiro do futebol, para de sangrar o futebol. Agora, tinha gente que achava o seguinte: termina com tudo isso, transforma tudo isso aqui em grama sintética, Botafogo é futebol e acabou. Tinha gente que achava que o Botafogo não tinha que ter esporte olímpico. E nós entendíamos que precisava sim. Ah, mas você não fez nada pelo vôlei e pelo basquete. Aí é questão de você entender quais são as prioridades. Não dá para você fazer tudo. Adoraria ter um time de excelência no vôlei. Adoraria ter time de excelência no basquete. Nós fizemos o quê? Nós não medimos esforços em melhorar as divisões de base do clube. E fomos campeões várias vezes, seja no basquete masculino e feminino. Campeões várias vezes no vôlei. O vôlei, então, foi muitas vezes campeão. Ganhamos torneios do waterpolo fora do Brasil. E fomos bicampeões estaduais e tricampeões brasileiros de remo. A gente era motivo de chacota. Hoje, o remo do Botafogo é referência. Um campeão mundial sub-21, né? Sub-20, o Uncas. Então, assim, de uma garotada que foi criada lá dentro. Aprendeu a amar o clube. Então, assim, nós tivemos um custo alto. Tivemos o problema do estádio, que fechou. Entendeu? Então, quando a gente briga pelo Profut, e a briga pelo Profut, a gente pode entrar no futebol depois, é exatamente para que a gente tenha o quê? Nivelamento. Não existia isso no futebol brasileiro. Porque como não existia teto, limite, punição,
gastava-se a rodo. Então, você entrava no campeonato, disputando um campeonato com os caras que gastavam 15, 16, 17 por mês de folha de pagamento de futebol. E a gente não tinha fôlego para isso. Quando a gente foi muito, foi a 5 e pouco. Olha os campeonatos brasileiros pós-Profut. Os mais equilibrados. Até a última rodada, 5 pode cair, 5 pode chegar na Libertadores. Claro que o negócio da Libertadores agora de 10 clubes melhorou muito. Mas o Profut, ele veio e a gente sabia disso. Tanto é que eu fui um dos que mais brigou pelo Profut. Se você perguntar para a comissão da CBF, que tratava do assunto, tinham 3 pessoas ali que participaram ativamente dessa comissão. Wilson, do Curitiba, presidente do Curitiba, Bandeira, presidente do Flamengo, e o Alex Portela, presidente do Vitória. E quando o Profut saiu, os 3 me mandaram mensagem. Maurício, parabéns, essa vitória também é sua. Você é um cara que não participava da comissão, mas foi um cara que mais brigou pelo Profut. Quantas vezes eu fui a Brasília, quantas audiências eu participei, com o Romário, com outros deputados presentes. Por quê? Porque achavam que estavam fazendo um grande benefício para os clubes. Não estavam, não. Estavam salvando o futebol no Brasil. Quantas e quantas pessoas dependem do futebol para viver? Para o futebol hoje. Para o futebol hoje. Olha quanto do PIB o futebol representa. Então a minha briga era essa. E o Profut veio, o Profut fez o quê? Nivelou. Nivelou. Então a coisa está muito mais bem disputada. Eu me lembro que em 2016, falava, não, o Botafogo vai brigar para não cair. Porra, o Botafogo brigou o tempo todo para lá em cima. Por quê? Porque está nivelado, porque não tem mais os absurdos que a gente tinha antes. Ah, mas por que vocês então não se controlavam antes sozinhos? Precisa ter uma punição? Amigo, quem está sentado naquela cadeira sabe como é que é. Não é fácil. Não é fácil você ir para o estádio e a torcida está querendo Libertadores. Está querendo time, está querendo contratação. Não é fácil. Então, a briga foi por essa. Agora, quando eu saio do Botafogo, em 2014, e aí vem a explicação do refis. Nós tínhamos um bloqueio, e não foi o bloqueio, não foi sair do ato trabalhista que matou o Botafogo, não foi. Tá certo? Não foi. Ah, o Botafogo saiu porque o Botafogo foi punido. O Botafogo saiu porque o ato tinha prazo de validade. O prazo acabava. Início de final de 2013 para início de 2014. No final de 2013, nós tivemos um problema com o ato. Qual foi o problema com o ato? Por causa de uma ação de um advogado em relação a um jogador, eles pegaram a receita da companhia Botafogo e colocaram dentro dos tributos que nós devemos pagar do BFR. Só que, além de fazerem isso, fizeram pior. Como a companhia Botafogo era responsável pelo estádio, e como no estádio estava jogando Fluminense, Flamengo, às vezes até o Vasco, e a gente tinha receita desses clubes, mas depois tinha que repassar o que era devido a esses clubes para eles, só ficava com o ganho do aluguel e das outras propriedades. O ato não entendeu isso, não. Falou, não, vocês ganharam 600 milhões, então vocês têm que pagar 60 milhões. Se eu tivesse ganhado 600 milhões, eu pagava todo mundo que estava no ato. E foi dada tirado o ato do Botafogo, e não foi permitido ao Botafogo nem uma perícia técnica para mostrar que aquilo estava errado. E aí o entendimento do jurídico do Botafogo é o seguinte, presidente, não vamos discutir mais isso. Esse ato acaba agora no final do ano, vamos ficar sem ato até o final do ano, no início do ano, 2014, a gente discute. Só que aí a gente começou a discutir, e aí a gente não conseguia fechar o ato de jeito nenhum. Aí vão dizer, não fechou o ato porque o pessoal tinha multado o Botafogo. Não teve multa nenhuma. E eu disse antes de sair
para uma entrevista na Globo, disse, olha só, não voltou para o ato e não ia voltar para o ato na minha gestão. Você pode contar aí que daqui a um mês e meio, o Botafogo volta para o ato. E foi isso que aconteceu. Então, mas não foi o ato que fez. O bloqueio foi da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Eram as dívidas fiscais. Tá? O que aconteceu? Alguns clubes fizeram acordo com a Procuradoria. Vocês lembram bem que o Fluminense reclamou muito do acordo feito com do Flamengo, que queria um acordo igual, e o acordo não foi dado, e o PT gritou até onde podia. O Vasco fez um acordo, e eles propuseram um acordo ao Botafogo, que o meu jurídico e o meu financeiro falaram o seguinte, presidente, você vai pagar isso aí uns 6, 7 meses, depois você não vai pagar mais. Quem vier não vai conseguir pagar isso. Esquece que não vai conseguir pagar. Então não vou fazer. Só que eles conseguiram todos os nossos contratos na Globo e bloquearam tudo. Então a gente não tinha mais por onde receber. Aí, num determinado momento, nós fomos até a direção da Procuradoria Nacional da Fazenda em Brasília. Tivemos uma reunião lá com a diretora. Expusemos a ela a nossa tentativa de acordo. Ela disse, presidente, infelizmente não tem como aceitar, porque com essa alternativa que o Botafogo está dando, dentro que você diz que você tem fôlego financeiro para pagar, você não paga nem o principal da dívida, que dirá juros e correção. Eu falei, é verdade, a senhora tem toda a razão. Não tirava a razão dela, não, mas era o que eu podia propor, porque senão não tinha como pagar. Funcionário, tributos, aquela coisa toda. Ela virou-se para mim e falou assim, olha, nós estamos fazendo um refis e vocês entrem nesse refis e resolvam o problema de vocês. Equacionem o problema da dívida fiscal de vocês. Em agosto, nós entramos no refis, eram 7 milhões, não, eram 5 parcelas iniciais de 2 milhões e pouco cada uma, ou 1 milhão e pouco cada uma. Nós pagamos as 3 primeiras, agosto, setembro e outubro. Novembro e dezembro tinha que ser a nova direção. Tá? Com isso, nova direção quando chegou, já chegou sem penhora. E aí todos aquele dinheiro que tinha sido penhorado da nossa época, eles conseguiram usar para pagar outros tributos ou pagar parcela dessa própria refis que a gente tinha feito. Então, acabou sendo usado em prol do Botafogo. Tá certo? De receita que tinha sido feita pela nossa direção. Então, o ato trabalhista não estava equacionado. Não estava. Mas a questão das multas das dívidas fiscais estava tanto do Botafogo quanto da Companhia Botafogo. Que a gente fez, e a gente tem demonstrativo disso para vocês mostrarem. Então, estava tudo lá. Né? Então, e aí, quando sai o Profut, né, por isso que eu li outro dia, fiquei muito preocupado quando diz que o STF pode tirar a punição que a CBF dá de rebaixar a clube, não sei o que lá. Quando eu li isso, eu fiquei muito preocupado, porque, na verdade, se tirar essa punição, vai voltar o desequilíbrio. Então, isso é importantíssimo que continue tendo. Porque os campeonatos pós-Profut são os mais equilibrados dos brasileiros dos últimos anos. Porque a gente voltou a ter uma condição diferenciada, uma condição igual, similar a todos os outros grandes clubes do Brasil. Uns mais, outros menos, mas na média a gente está ali. E outra coisa, quando o Profut começou a discussão, e isso é muito importante a gente citar, o próprio Wilson virou para mim e falou o seguinte, Maurício, olha lá, porque do jeito que estão fazendo, vocês não têm condição de pagar. Aí eu chamei a Joana, o Sérgio Landau e o Marcelo Murá na época, pedi para eles se debruçarem nas questões todas do Profut, para acharem uma solução de pagamento para a gente, do que a gente poderia fazer. Peguei aquele estudo deles e levei para o deputado federal, que à época, Otávio Leite, que era o relator, e mostrei para ele o seguinte, deputado, a gente só tem condição de for nessa condição. E aí foi aceita a questão do Botafogo, e aí mudaram algumas
questões do Profut para que o Botafogo tivesse essas condições aceitas. Então nós brigamos muito por causa disso. Não foi pouco, não. Agora, dizer que eu briguei e esperei que eu não pagava tributo, aí esses caras podem falar besteira que eles quiserem, que absolutamente nada disso me traz problema.